Olá pessoal, tudo bem? No vídeo anterior eu tentei mostrar para vocês o quanto a perda de dentes acaba afetando a autoestima das pessoas e comentei sobre a técnica que eu venho realizando há muitos anos para o tratamento de pessoas que já perderam todos os dentes e que usam dentaduras e também para aquelas pessoas que têm todos os dentes extremamente danificados e que não têm mais condições de serem tratados de forma convencional. Eu quero aqui nesse vídeo explicar para você um pouco mais detalhes sobre essa técnica que já há muitos anos é um sucesso na Europa e que hoje em dia já é utilizada em todo o mundo. Essa técnica é conhecida como All-on-4, um procedimento que permite, na grande maioria dos casos, que em poucos dias, geralmente em 3 dias, os pacientes já recebam todos os dentes fixos definitivos, independente da complexidade do caso. Eu queria apenas deixar bem claro que eu venho até aqui para vocês com uma proposta de seriedade. Todos os detalhes técnicos que eu vou explicar aqui já têm um vasto embasamento científico, ou seja, existem inúmeras publicações internacionais sobre o assunto. Dentistas do mundo inteiro executam essa técnica e hoje a taxa de sucesso desse procedimento, levando em conta todas essas publicações existentes, está acima de 96%. 96% é uma taxa de sucesso altíssima, o que me permite com muita segurança estar aqui falando sobre ela para vocês. Agora é claro, que se eu estou aqui me expondo dessa maneira a vocês e passando todas essas informações, é porque eu também encontro na minha clínica com os meus pacientes uma taxa de sucesso tão alta quanto essa. Como eu também já disse antes, eu tenho uma experiência de 18 anos de profissão, com especialização e mestrado em implantodontia e agora em fase de finalização do doutorado, também na área dos implantes dentários, eu me sinto seguro para estar aqui mostrando para vocês o que existe de melhor em termos de tratamentos. Eu já venho utilizando essa técnica aqui no Brasil há muitos anos e muitos pacientes têm sido beneficiados com esse excelente conceito de tratamento. Essa técnica, por incrível que pareça, ainda é pouco utilizada pela maioria dos profissionais brasileiros que trabalham com os implantes dentários, pois exige conhecimento muito específico sobre ela e muita experiência de quem a executa. Essa técnica é ao mesmo tempo uma técnica simples e sofisticada. Simples porque através dela nós conseguimos evitar os enxertos ósseos e também concluir os tratamentos de forma rápida, na grande maioria dos casos em apenas 3 dias. E é uma técnica sofisticada porque necessita de muita habilidade e de muito conhecimento específico por parte do profissional. E para quem serve essa técnica? Essa é uma técnica que serve para aquelas pessoas que possuem todos os dentes extremamente comprometidos e que não há possibilidade de realização de um tratamento convencional, ou seja, os dentes precisam ser removidos, e também para aquelas pessoas que já não têm mais os dentes, ou seja, pessoas que já fazem uso de próteses totais, conhecidas como dentaduras. As principais vantagens da utilização da técnica All-on-4 são as seguintes. Mesmo para os casos mais complexos, nós não temos necessidade de realizar enxertos ósseos. Nós dizemos que a técnica All-on-4 é uma técnica minimamente invasiva, sendo necessário apenas um único procedimento cirúrgico. E essa característica, então, de simplicidade do tratamento acaba gerando muito conforto aos pacientes. E como eu já disse, então, essa técnica ela permite, na grande maioria dos casos, a finalização dos tratamentos em apenas 3 dias. São por esses motivos, pelos benefícios que tem apresentado aos pacientes, que a técnica All-on-4 tem sido considerada uma das grandes revoluções da implantodontia. Na técnica All-on-4, nós utilizamos tanto para a maxila, parte superior, como para a mandíbula, parte inferior, apenas 4 implantes. Nós já sabemos que apenas 4 implantes são suficientes para segurar, para suportar 12 dentes fixos. Há bem pouco tempo atrás, nós utilizávamos vários implantes para segurar os dentes. Hoje, através dos estudos de engenharia e de biomecânica, nós temos a comprovação que apenas 4 implantes são suficientes para apoiar todos os dentes superiores ou inferiores. Esse número reduzido de implantes traz inúmeros benefícios aos pacientes, dentre eles a possibilidade de finalização rápida dos casos, melhor adaptação dos dentes aos implantes e também maior facilidade de higiene por parte do paciente. Os casos em que nós utilizamos a técnica All-on-4 podem ser diferentes entre si, podendo um caso ser mais complexo do que o outro, e isso vai depender da quantidade de osso que o paciente ainda possui. Antigamente, a única solução para resolver esses casos de pouco volume ósseo
era primeiramente realizar enxertos ósseos, aguardar alguns meses para a completa cicatrização desse enxerto e só depois então instalar os implantes. Com a técnica All-on-4, alguns implantes são instalados de forma inclinada, evitando regiões onde não há mais uma estrutura óssea adequada. Eles são direcionados para regiões onde ainda há uma estrutura óssea remanescente. De uma forma geral, nós podemos encontrar 3 tipos de situação. Na primeira situação, são os casos mais simples, em que houve uma perda óssea principalmente na região posterior, na parte de trás do maxilar. Para esses casos, são instalados 2 implantes na região anterior, na parte da frente, e 2 implantes na região posterior, na parte de trás. Os implantes da região anterior, aqui na frente, eles são instalados de forma reta, e os implantes da região posterior, de trás, eles são instalados de forma inclinada, com os ápices, as pontas, direcionadas para a região conhecida como pilar canino, ou seja, uma região de excelente qualidade óssea. Dessa forma, além de serem fixados com bastante firmeza, ainda fogem daquela região em que não existia mais osso. Outro detalhe é que esses implantes têm dimensões maiores do que os instalados normalmente, oferecendo muita segurança para o paciente. O fato desses implantes serem instalados nessas regiões de osso mais firme faz com que, na maioria dos casos, os tratamentos sejam finalizados em apenas 3 dias. Agora, a segunda situação que nós podemos encontrar, e que já é um pouco mais complexa que a primeira. Nesses casos, houve uma grande perda óssea da região posterior, da parte de trás do maxilar. Essa perda óssea foi tão grande e o osso dessa região está tão fino que impede a instalação de implantes convencionais. Nesse caso, assim como na situação anterior, nós instalamos 2 implantes retos na parte da frente. Porém, para essa região de trás, em função dessa perda óssea avançada, nós não podemos utilizar os implantes convencionais. Nós temos que fazer uso dos implantes chamados de zigomáticos. Esses implantes, eles são bem mais longos do que os implantes convencionais e recebem esse nome pois eles são instalados no osso zigomático, que é o osso da maçã do rosto do paciente. Geralmente é um osso de excelente volume e qualidade, possibilitando uma segura fixação do implante. Dessa forma, por ser uma estrutura óssea de excelente qualidade, possibilita também, na maioria dos casos, a finalização do tratamento em apenas 3 dias. Na terceira e última possível situação a ser encontrada, o paciente apresenta uma extrema perda óssea. Não há uma estrutura óssea viável em nenhuma região do maxilar. A perda óssea foi tão grande que esses casos impedem o uso de implantes convencionais. Nesses casos, nós fazemos a instalação de 4 implantes zigomáticos. 2 implantes são instalados de cada lado do paciente. Esses casos também oferecem a possibilidade, na maioria das vezes, de serem finalizados de forma rápida, geralmente em 3 dias, pelo fato, como eu disse, do osso zigomático ser um osso de excelente qualidade óssea. Eu preciso ressaltar aqui algumas importantes observações. Essas 3 possíveis situações descritas para a execução da técnica All-on-4 são exemplos de tratamento para o maxilar superior. Para a mandíbula, ou seja, para a região inferior, os tratamentos com a técnica All-on-4 são, na maioria das vezes, mais simples, possibilitando o uso apenas de implantes convencionais. Eu preciso também falar para vocês que antes de nós realizarmos qualquer caso, nós precisamos obrigatoriamente de alguns exames de imagem dos pacientes, dentre eles radiografias e tomografias. Sobre as questões relacionadas ao tempo para a finalização do tratamento, eu até agora venho comentando repetidas vezes que nós finalizamos a grande maioria dos casos em apenas 3 dias. Essa é realmente uma das grandes vantagens da técnica All-on-4. E de acordo com a nossa experiência e levando em conta todos os casos que nós já realizamos, essa possibilidade acontece em uma proporção diferente da maxila, parte superior, quando comparada com a mandíbula, que é a parte inferior. De acordo com a nossa experiência e com os resultados que nós temos obtido durante todos esses anos, para a mandíbula, parte de baixo, existe uma chance de 99% de nós finalizarmos os casos em apenas 3 dias. Isso se deve pelo fato de a mandíbula geralmente possuir um osso muito duro, muito firme, contribuindo então para essa rápida conclusão dos tratamentos. E de acordo com a nossa experiência, para a maxila, parte superior, nós temos uma chance de 90% de concluir os casos em apenas 3 dias. Uma possibilidade um pouco menor que a parte de baixo,
mas que nós podemos considerar também uma alta taxa de sucesso, ou seja, uma alta possibilidade para finalizarmos os casos em apenas 3 dias. Então, resumindo essa questão do tempo para finalização dos casos, nós podemos dizer que na mandíbula, parte de baixo, existe 99% de chance de concluirmos o tratamento em apenas 3 dias. E na maxila, parte superior, existe 90% de chance de concluirmos o tratamento em apenas 3 dias. Ok? Agora, muita gente me pergunta como fica a estética, como fica o sorriso do paciente. Bom, pessoal, os dentes novos instalados, eles fazem parte de uma prótese estética única, sendo parafusada sobre os implantes, sobre os 4 implantes que foram instalados. Esse sistema confere bastante segurança ao paciente, pois é um sistema muito robusto, muito forte. Além de toda essa segurança oferecida, esse tipo de prótese também é muito estética. Esse tipo de tratamento realmente causa uma mudança significativa no sorriso dos pacientes. É um tratamento bem impactante, pois como são instalados vários dentes de uma única vez, faz com que haja uma mudança estética muito grande. Na maioria das vezes, a instalação dos dentes novos modifica não só a estética do sorriso, mas o rosto das pessoas como um todo. As pessoas realmente elas parecem rejuvenescer. Os benefícios eles são muito evidentes e o que eu percebo depois de centenas de pacientes tratados é que esse tipo de tratamento muda não só a mastigação e o sorriso dos pacientes, mas também e principalmente a autoestima das pessoas, o que faz com que elas se sintam mais seguras, mais autoconfiantes. Muitas pessoas me contam que esse tratamento ele fez parte da realização de um sonho e que depois dessa conquista, a vida como um todo passou a ser mais plena e significativa. Meu nome é Elaine, tenho 21 anos, vim morar com a minha tia e procurei o Dr. Salomão para fazer um implante dentário. Buscando uma qualidade de vida, eu sei quanto o sorriso é importante. Hoje eu estou muito feliz de estar no mercado de trabalho, atuando na área de vendas, que é a área que eu mais gosto. Hoje eu posso contar para o Dr. Salomão quanto a minha vida mudou para melhor. Eu vim há vários anos com sérios problemas na questão dentária, sempre buscando um profissional aqui, outro ali, mas de repente não o ideal. Chegou um momento em que eu precisava decidir por uma ação que trouxesse um resultado definitivo. E foi quando eu tive acesso a uma revista, li uma matéria do Dr. Salomão e resolvi procurá-lo, fazer uma consulta inicial. Tive uma confiança no trabalho dele, dei prosseguimento, já não busquei mais outras alternativas e foi rápido, bastante impactante o resultado. Realmente, quando ele dizia, em tão pouco tempo você vai conseguir estar com tudo em ordem, e isso aconteceu. E hoje a minha autoestima está bem melhor, a minha confiança em conversar com as pessoas, porque a questão da estética é muito importante, né? O nosso sorriso é um cartão de visita. Eu estou bastante satisfeita com o resultado e recomendo a quem esteja numa situação semelhante que procure um especialista. No caso, eu recomendo o Dr. Salomão, que foi quem me atendeu, e que essa pessoa realmente vai ficar bastante feliz, como eu também fiquei.